Fala pessoal, tudo bem? Graça e paz. Eu senti no coração o desejo de fazer uma série de estudos bíblicos. Eu queria começar pelo primeiro livro da Bíblia, que é o livro de Gênesis. Nesse primeiro vídeo, queria que a gente fizesse aqui um panorama geral sobre o conteúdo desse livro, até para a gente saber do que se trata o livro de Gênesis, e nos próximos vídeos a gente entrar no texto propriamente dito, e se Deus permitir chegarmos aí até Apocalipse, passando por todas as escrituras sagradas. O livro de Gênesis, ele tem alguns temas muito específicos. Por exemplo, é o livro de Gênesis que a gente vai buscar, por exemplo, para a gente entender como é que começou o universo, como é que foi a criação de tudo que existe. Então, logo no início, a gente vai ver Deus criando os céus, a terra, os animais e tudo que a gente conhece. Toda a matéria que existe vem da parte de Deus. Ele é o Deus criador de todo o universo. E na criação do universo, ele também vai gerar a vida. A gente vai ver, durante a criação de tudo, Deus criando as plantas, criando os animais, né? Começa com os animais marinhos, os répteis, até chegar à criação do homem. No livro de Gênesis também, a gente vai ver o início do relacionamento de Deus com o homem. Diferente do que alguns pensam, né, que Deus teria criado o universo e deixou o mundo à própria sorte, a gente vai ver no livro de Gênesis, logo no primeiro livro, que Deus é um Deus de relacionamento. Ele busca se relacionar com a criação dele. A gente vai ver isso logo em Adão, quando ele busca contato com Adão no jardim. Então isso é um ensinamento para que a gente possa retribuir esse relacionamento e buscar também esse relacionamento, porque é interesse do próprio Criador que nos relacionemos com Ele. Nós vamos ver no livro de Gênesis também a origem do pecado. O pecado, que é muito falado e às vezes nem tão bem explicado, ele vai ter início ali no livro de Gênesis. Como é que o pecado começou, né? Alguns vão descrever o pecado como sendo errar o alvo, né? Alguns descrevem dessa forma. Deus traça um alvo para ser atingido pela vida do ser humano, e qualquer atitude que o ser humano faça fora desse alvo seria pecado. Então, de um modo geral, o pecado seria qualquer atitude, e isso inclui até pensamentos, qualquer atitude que esteja fora da vontade de Deus. Isso seria pecado. E como é que isso tudo começou? A gente vai ver lá Adão e Eva pecando, aquela história da serpente. Quando a gente chegar no texto, a gente vai explicar mais detalhadamente. Então essa história, né, que a gente tanto ouve falar, está lá no livro de Gênesis. A gente vai ver também a formação do povo de Israel. Por que isso é importante? O povo de Israel é aquele povo escolhido por Deus. Então Deus escolhe pessoas ou grupo de pessoas específicas para missões específicas. E Deus foi da vontade dele que o povo de Israel fosse um povo que representasse ele aqui na terra, fosse o detentor da palavra de Deus para ser espalhada por toda a terra. Então, depois de Adão, Eva, toda a sua descendência, chega um determinado momento que a gente vai ver no livro de Gênesis a geração de um povo, o início de um povo chamado Israel, que foi o povo escolhido por Deus. Tá? A formação desse povo vai estar no livro de Gênesis. O significado do nome Gênesis, a gente pode se perguntar de onde veio esse nome. Primeiro a gente precisa saber que nem sempre o livro de Gênesis se chamou Gênesis. E originalmente o livro de Gênesis se chama Bereshit, que é uma palavra hebraica que significa no início ou no princípio. Por que ele tinha esse nome? Porque é a primeira palavra do livro. A língua hebraica tem por tradição colocar o nome do livro como sendo a primeira palavra desse livro. A primeira palavra do livro de Gênesis é Bereshit. Para a gente, na língua portuguesa, são duas palavras, né? No início ou no princípio, mas essas duas palavras juntas formam uma só palavra hebraica, que é o nome original desse livro. Quando a Septuaginta, que foi um grupo de 72 sábios que traduziram a Bíblia do hebraico para o grego, eles deram o nome de Gênesis, que é uma palavra grega que significa origem, começo, princípio. Então, somente depois que ela foi traduzida para o grego, que passou a se chamar Gênesis, que tem esse significado tudo voltado para começo. Tá? Mas inicialmente foi Bereshit, e atualmente a gente usa o nome dele em grego, que é Gênesis, trazido pela Septuaginta. Alguns dados sobre o livro. O autor desse livro é Moisés. Isso está bem massificado na comunidade de intelectuais, historiadores, teólogos de um modo geral.
tá? Mas a gente não vai encontrar na Bíblia escrito lá, foi Moisés que escreveu o livro de Gênesis. Não, mas a gente tem muitas evidências de que teria sido ele. Primeira qualificação dele, ele foi educado no Egito, então ele tinha muita qualificação intelectual, né? Foi criado no palácio, teve educação de uma pessoa da realeza. Além disso, ele era profeta, então ele tinha uma educação muito forte e ele era um profeta, se relacionava diretamente com Deus. Deus falava com ele o que ele tinha que falar para o povo. Então ele tinha muita proximidade com Deus. A gente não encontra outra pessoa com tamanha evidência nesse período para poder dizer, de repente não foi Moisés, foi outra pessoa. A gente não tem essa referência nesse período. Mais tarde a gente teria até Josué, que deu continuidade ao trabalho de Moisés, mas no período de Moisés ele é a grande evidência. Ele é um escritor, tá? A gente tem essa característica nele também, em vários momentos da Bíblia a gente vê ele escrevendo, e escrevendo coisas que Deus mandou escrever, então isso é mais uma evidência. A tradição judaica e posteriormente a tradição cristã atribuem a ele a autoria desse livro, então é uma tradição que é passada de um povo para outro povo, vamos chamar assim, acaba se tornando uma forte evidência da autoria mosaica. As próprias escrituras, elas vão fazer menção da capacidade de escritor que ele tinha, né? Em diversos momentos ele estava escrevendo. Então a Bíblia também vai testemunhar dessa capacidade dele para escrever o livro de Gênesis e os demais livros do Pentateuco, que vai até Deuteronômio. A data de escrita desse livro é aproximadamente 1400 anos antes de Cristo. Tá? Então, para a gente ter uma noção mais ou menos, 14 séculos antes de Cristo teria sido o período que esse livro foi escrito. O local é um local indefinido, não dá para dizer com precisão onde ele escreveu, pode ser que ele tenha escrito em alguns lugares, porque o que mais se acredita é que esse livro foi escrito durante o Êxodo. Mais na frente a gente vai aprender o que foi o Êxodo, mas adiantando aqui, o povo foi tirado do Egito até a Terra Prometida. Isso durou aproximadamente 40 anos. Então Moisés teve tempo suficiente para escrever o livro de Gênesis e mais o que ele quisesse escrever. E a gente tem ali, como não foi uma caminhada contínua, ele parava, havia paradas durante a trajetória, então ele vai ter ali momentos em que ele pudesse fazer a escrita desse livro. Como a gente chegou a mencionar ali no conteúdo desse livro, a gente tem o começo de tudo, e nesse começo a gente tem algo que difere Deus de qualquer característica humana, porque enquanto nós, criadores humanos, criamos coisas a partir daquilo que existe, um engenheiro, um arquiteto, um escultor, um construtor, cria coisas a partir da matéria que já existe, Deus, ele cria a partir do nada, ou seja, o nada serve de matéria-prima para que Deus possa criar alguma coisa. Então isso faz com que ele seja diferente de tudo, e a gente vai detalhar isso quando a gente começar falando sobre a criação no próximo vídeo. No livro de Gênesis também a gente tem a instituição da família. Logo no começo do livro de Gênesis, no capítulo 2, a gente já vai ver a relação entre o homem e a mulher, a formação de uma espécie de matrimônio ali, quando o homem sai da casa dos seus pais, se une à sua mulher, se tornam ali uma só carne. Então esse trato do homem e da mulher se unindo, a gente vai ver logo no início, caracterizando realmente isso como um tema importante para Deus, para ter colocado logo ali no início das Sagradas Escrituras. A gente tem também toda uma orientação sobre o pecado, a gente vai aprender sobre o pecado, mas também vai aprender sobre a redenção da humanidade. Da mesma forma que o pecado entra na humanidade, a partir de Adão e Eva, a gente vai ver Deus dando oportunidade de redenção, buscando o homem para que o homem se arrependa e se volte para ele. Então isso é uma temática muito importante que já começa em Gênesis. A gente aprende que Deus dá oportunidade para aqueles que erram, para que se arrependam e se voltem para Deus, numa conversão. A gente vê também um povo escolhido, que é o povo de Israel, e isso dá um ensinamento para a gente que Deus escolhe sim pessoas, escolhe grupos para suas missões, para os seus planos, fazendo menção
de que o ser humano faz parte de propósitos específicos no coração de Deus. E um ponto interessante que vale a pena a gente salientar é que nós encontramos Jesus em Gênesis. A gente tem aquela ideia de que Jesus só vai aparecer no Novo Testamento, em Mateus, Marcos, Lucas, João, e depois vai ser mencionado a partir dali. Não. Todos os livros do Antigo Testamento, de alguma forma, fazem menção ao Filho de Deus. Não diretamente, não vai aparecer o nome dele ali, mas vai ter indicações e apontamentos para esse Filho de Deus, porque para a gente entender melhor, o Antigo Testamento ele vai apontar para a vinda de Jesus Cristo ao mundo, e o Novo Testamento vai falar desse Jesus que já veio ao mundo e que vai voltar para buscar a sua igreja. Então o livro de Gênesis, assim como todos os outros do Antigo Testamento, tem alguma menção à existência desse Filho de Deus. E logo de cara o que nós encontramos é que Jesus é a palavra. É um conceito um pouco difícil de entender nesse momento, Jesus sendo a palavra de Deus, mas quando a gente estuda todas as escrituras sagradas, isso fica mais claro. Por exemplo, quando João fala, e o verbo se fez carne, lembra disso? O verbo se fez carne, ou seja, a palavra se materializou em carne na figura de Jesus Cristo. A gente vai entender também, quando a gente lê bem mais lá na frente, que todas as coisas foram feitas por Ele, para Ele e por meio dEle, ou seja, toda a criação ela foi feita por Deus através de Jesus Cristo. Então Deus usou Jesus Cristo para criar todas as coisas para Ele próprio, para o próprio Jesus Cristo. Então, quando a gente vê Deus usando a própria palavra para criar, única e exclusivamente a palavra, então isso é mais uma referência de que aquela palavra é o Jesus que mais tarde a gente vai ver materializado em carne, vindo para salvar a humanidade. Tá? Então eu encerro aqui esse panorama de Gênesis, tentando deixar bem claro aí do que se trata esse livro. Espero que tenha sido elucidativo, e nos próximos vídeos a gente entra mais especificamente nas Escrituras, tentando detalhar um pouquinho mais de cada trecho da Palavra de Deus. Um abraço a todos e até o nosso próximo vídeo.